Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Você já alguma vez esteve numa situação em que ficou tão zangado, se irou, ficou irritado e depois de um tempo ficou muito aborrecido como se conduziu e pensou: eu perdi o meu temperamento, não me devia de ter conduzido desta maneira. Perdi tempo, devia ter sido uma pessoa, ter tido uma reação muito diferente. Queridos irmãos, a ira é uma emoção muito forte. Porque nós somos pessoas humanas, pessoas físicas, e é provado que quando temos esta irritação, quando temos uma ira, há uma reação química no nosso corpo. E esses componentes químicos, esses elementos químicos no nosso corpo são muito fortes e por isso é uma reação muito forte no nosso corpo. Mas a ira tem que ser controlada. Uma pessoa zangada tem que ter cuidado, porque não devemos estar zangados permanentemente. Porque uma pessoa que esteja esta atitude constante de zangado, irado, isso vai destruir a sua vida, vai destruir o seu casamento, vai destruir amizades, vai destruir a sua profissão e vai destruir a sua saúde. E, além disso, fisicamente, vai parar o seu crescimento espiritual. Porque a obra de Deus, a obra do Espírito Santo de Deus, não responde quando não funciona, porque nós não estamos a responder à chamada do Espírito. E por isso, queridos irmãos, hoje desejo falar acerca da ira. Nós, você e eu, vivemos num mundo com muita ira e que vai ficar pior. Vai ficar mais raivoso este mundo. Conforme as coisas se tornam cada vez piores, as pessoas vão começar a acusar uns aos outros e ficar zangadas. E lembrem-se que viver perpetuamente com raiva é oposto a Deus. Ora, nem toda a ira é errada. Vejam comigo, se faz favor, em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Efésios, capítulo 4, versículo 26. Diz assim: irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Isto quer dizer que podemos ter uma certa quantidade de tipo de ira, mas que seja uma ira justa. Uma ira que não conduz ao pecado. E por isso é possível ter ira e não pecar. Mas a maioria do tempo, na maioria das vezes, quando temos ira, pecamos. E por isso, há uma diferença entre uma ira que causa pecado e a ira que não causa. Às vezes, quando temos ira, certas reações são automáticas. Mas o problema é que você faz com essa ira. Isso é o problema. Porque é uma coisa química, uma coisa, às vezes, digamos assim, da natureza humana. Mas o que é que fazemos com isso? Isso é o problema. Isso é o problema. Porque nós não podemos parar as reações químicas que existem automaticamente dentro de nós,
mas você pode controlar o que faz com essas reações químicas. Sim, até Deus tem ira. Sim, Deus tem ira. Vejam comigo em Salmos, capítulo 7, versículo 11. Salmos, capítulo 7, versículo 11. Salmos, capítulo 7, versículo 11. Deus tem ira. Ele se ira todos os dias. Vejam aqui em Salmos, capítulo 7, versículo 11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Como diz na Almeida Revista e Corrigida, Deus que tem ira, ou que se ira todos os dias. Mas Deus não peca. Porque Deus é um juiz justo. Deus descreve o seu caráter como, digamos assim, com um caráter de alegria. Deus é uma pessoa alegre, digamos assim, é um ser alegre. Não é uma pessoa, ou não é um ser, que está constantemente zangado. Não, isso não é Deus. Mas ele sente ira. Porquê que a ira de Deus é justa? Porquê? Porque a ira de Deus produz o que é bom. A ira de Deus produz o que é bom. Porque estamos aqui a ver que Deus se ira com as pessoas quando há pecado. E por isso ele não gosta do pecado, porque não é para o nosso bem. E por isso, por causa da ira dele, ele então permite certos castigos. Muitos deles são automáticos. Por isso lembrem-se que a justiça, Deus é justo. Ora, a justiça significa que existe castigo. Deus é justo, mas a justiça significa que existe castigo. A não ser que haja perdão. E perdão requer arrependimento. Isto é, mudar e parar de fazer o mal. Parar de pecar. Ora, se não houver arrependimento, seremos castigados. E por isso a ira de Deus não é, como vemos, não é motivada por reações químicas. Deus não está ligado a um corpo físico, como nós estamos ligados a um corpo físico com emoções. E por isso, queridos irmãos, vamos hoje ver o que é a ira justa. Vamos ver porque é que nos zangamos. Vamos ver reações incorretas da ira, o que é a ira justa e como vencer a ira. Vejamos então brevemente aqui em Provérbios, capítulo 29. Provérbios, capítulo 29, versículo 22. Provérbios 29, versículo 22. Diz assim: o iracundo, aquele que se ira com facilidade, aquele que está frequentemente irado, o iracundo, levanta contendas. E o furioso multiplica as transgressões. Um homem zangado, um homem colérico, faz constantemente contendas. Sim, todos nós temos contendas. Mas está sempre zangado, você precisa de perguntar: porquê que estou sempre zangado? Porquê que estou sempre irado?
Por que é que me fico irado facilmente? Porque o resultado dessa ira, como diz aqui, é transgressões, é pecado. O furioso multiplica as transgressões. O resultado dessa ira, dessa fúria, dessa raiva, é transgressões, é pecado. Vejamos aqui também, então, em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago é um livro cheio de ensino. Vejamos, então, no versículo 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Queridos irmãos, há uma diferença entre a ira do homem e a ira de Deus. A nossa ira humana, a nossa ira normal, humana, não produz a justiça de Deus. Porque a ira de Deus produz justiça, como vimos. Deus é justo. Por isso, o que você tem a fazer é muito simples. Podia-se concluir este sermão a dizer: pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É simples. Mas não é assim tão simples de praticar. Então vamos ver agora. Por que é que nos zangamos? Por que é que ficamos irados? Por que é que nos zangamos? Primeiramente, como já mencionei, é uma coisa biológica. É uma coisa biológica. É uma coisa de como somos ligados internamente, o nosso corpo. E por isso, uma coisa da biológica, uma coisa química e que pode causar pecado. Ora, não se pode dizer: é como eu sou, e por isso Deus me aceita assim mesmo. Porque com o Espírito Santo de Deus não podemos só ser o que somos. Sim, Cristo chama como está, mas não pode ficar como está. Tem que se mudar, tem que se arrepender. Não podemos só ser o que somos. Temos que mudar, temos que nos arrepender e ser pessoas diferentes, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus. As nossas fraquezas, por exemplo, biológicas, não podem ser uma desculpa para ficarmos sempre assim. Deus requer arrependimento, requer uma mudança. Por isso é que vocês leem, por exemplo, acerca do lago de fogo, que vai haver choro e ranger de dentes. Por que choro e ranger de dentes? Porque há duas reações diferentes. É as pessoas a chorar, a dizer: oh, se eu me tivesse arrependido. Outras é pessoas com ranger de dentes porque estão irados com Deus, estão zangados e vão dizer: isto é injusto. Queridos irmãos, uma das razões que nos zangamos é biológica. Outra razão que as pessoas se zangam é porque sentam, quando pessoas fazem coisas à nossa volta, sentam-se ameaçados, atacados. Pode ser uma ameaça à sua vida, à sua família, ao seu bem-estar. Até pode ser uma ameaça às suas emoções. Quando certas pessoas
dizem qualquer coisa a você, pode ser até uma ameaça às suas emoções. Pensem bem nisso. Isso é um ponto importante. Se uma pessoa é mal criada a você, se uma pessoa trata você mal, é uma coisa emocional. E é uma ameaça às suas emoções. E por isso pessoas se zangam. Outra terceira razão, porque pessoas se zangam, é a influência do nosso mundo à nossa volta. É como dizem, não? Sabem, uma maçã podre afeta as outras maçãs no cesto. A influência do nosso meio ambiente. Nós imitamos as outras pessoas. Pessoas veem violência na televisão, ficam pessoas violentas, zangadas. Vejam comigo, se faz favor, em Provérbios 22. Provérbios 22, versículos 24 e 25. Não te associes com o iracundo, com a pessoa cheia de ira. Nem andes com o homem colérico, com o homem cheio de cólera. Para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Porque vais aprender deles. A razão que jovens deixam, por exemplo, a igreja, é por causa dos maus relacionamentos que têm com pessoas que não têm um bom caráter e bom comportamento e que estão a afetá-las de uma maneira negativa. Por exemplo, na Bíblia da Linguagem 2 descreve este versículo aqui, diz assim: não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Exatamente. Uma maçã podre afeta as outras. Não andes com eles. Ora, certas pessoas dizem: por isso é que os meus filhos não devem ir para a universidade, porque a universidade afeta as pessoas mal. Não. Os filhos têm uma decisão. Têm uma decisão a conviverem com boas pessoas ou com más pessoas. Pessoas com bom comportamento ou mau comportamento. E há pessoas com bom comportamento ou mau comportamento na universidade. Há pessoas com bom comportamento e mau comportamento perto de casa. E acontece às vezes que pessoas pecam mesmo na casa deles. Porque se misturaram ou andaram com pessoas de mau comportamento e os afetou de uma maneira negativa. Não é uma questão de ir ou não ir à universidade, mas é uma questão de com quem é que se misturam, com quem é que convivem. E por isso é que diz aqui: não te associes com essas pessoas erradas, grosseiras, de mau comportamento. Não andes com eles, porque te vai afetar, que vais aprender deles. Por isso é que Jesus disse na sua oração à frente dos apóstolos, na sua última oração à frente dos apóstolos, na noite em que foi traído, em João 17, versículo 15. Diz assim, João 17, versículo 15. Ele disse: não peço que os tires do mundo. Jesus Cristo não pediu ao Pai: olha, este mundo, mundão, não estou a pedir a eles para tirarem do mundo. E por isso, por exemplo, os nossos filhos não podemos tirá-los dos estudos universitários, ou seja o que for, simplesmente para não serem afetados. É como Jesus Cristo disse: não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. E por isso nós temos que treinar, educar os nossos filhos a viverem e terem o caráter de fazer o que é correto, o que aprenderam, e quando estão sozinhos na universidade têm que agora se pôr em pé com os conhecimentos que aprenderam e fazerem o que é correto. E por isso
Jesus Cristo está aqui a dizer que não nos põe, digamos assim, numa bolha de proteção. Temos que ser sábios e vigilantes e pôr isso em prática, ter o caráter para o pôr em prática. E por isso diz, não andes com eles. Não andes com essas pessoas de mau comportamento, grosseiras, que te vão afetar de uma maneira negativa na tua vida. Mas, por outro lado, Jesus Cristo não disse que devemos ser um eremita. Não nos tirou do mundo. Por isso, razões porque podemos ficar zangados é que podemos ser influenciados por outras pessoas à nossa volta. Outra razão que podemos estar zangados é várias experiências negativas. Várias coisas negativas que aconteceram a nós e nós ficamos irados, zangados. Por exemplo, muito stress. Tempo, sempre, continuamente, dificuldades, por anos e anos e anos, sempre com dificuldades. Por exemplo, dificuldades financeiras, dificuldades disto. E uma pessoa chega a um ponto, estas coisas, experiências negativas, uma pessoa fica zangada, irada com Deus. Queridos irmãos, coisas más acontecem a todas as pessoas frequentemente. Mas não foque no negativo. Não acuse outros, não acuse Deus. Não se torne zangado. Porque você não pode amar o próximo quando está zangado. Outra razão que as pessoas se ficam iradas é porque têm medo. Uma coisa vem contra eles e depois têm medo e depois ficam zangados por causa desse medo. Ou fogem ou ficam zangados. E lutam porque estão zangados. E outra razão que as pessoas possam ficar zangadas, e esta, digamos assim, é a principal, está aqui em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3. Diz assim, Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Satanás é um ser zangado. E quando estamos a andar no caminho do diabo, como diz aqui, o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, então esse espírito zangado, porque ele é um ser zangado, nos afeta, é uma influência a nós. Ele nos quer encher de ira. E de ira contra Deus. Porque ele está zangado com Deus. Por quê? Porque Deus não deixa Satanás fazer as coisas que ele quer fazer da sua maneira. Queridos irmãos, se vamos resolver o nosso problema da nossa ira, temos que resolver primeiro o problema da nossa ira com Deus. Você pensa, não estou zangado com Deus. Cuidadinho. Começa a analisar isso. Você está zangado com Deus? Porque Deus não me deixa fazer o que eu quero. E não me abençoa quando faço o que eu quero. Não estou a ser abençoado. Talvez precise de analisar. Talvez esteja a fazer algumas coisas erradas. E por isso Deus não está a abençoar. Já pensou nisso?
Eu quero as minhas bênçãos e quero-as da minha maneira. Mas Deus não me dá. E por isso estou irado, zangado com Deus. E às vezes não exprimimos ou explicamos ou pronunciamos as coisas dessa maneira, mas profundamente dentro do coração, às vezes, pode ser o problema que tenhamos. Por isso, há várias razões que pessoas podem estar zangadas. Vejamos agora algumas maneiras que as pessoas do mundo encorajam pessoas a tratar da ira. Por exemplo, dizem, olha, então preciso de ventilar essa ira, ter uma ventilação, deixar essa ira ventilar para sair. Queridos irmãos, isso não é controlar a ira, isso ainda é pior. Está claro? Às vezes nós temos entusiasmo em fazer coisas e temos certas emoções e somos intensos, mas isso não é ira. Isso é uma intensidade. Mas quando estamos irados e deixamos essa ira andar de uma maneira sem controle, isso é errado. Isso não é a maneira correta de tratar a nossa ira. Outra maneira incorreta de tratar a ira é uma repressão da raiva. É, por exemplo, engarrafar isto, deixar tudo ficar cá dentro. Pretender que não temos raiva. Isso também não é correto. Por isso é que os outros dizem, não é, então é preciso deixar ventilar isso. Também não é correto. Não é para um lado, nem para o outro. Há um caminho certo que vamos ver. Mas engarrafar esta ira também não é maneira de tratar a nossa ira. E parte de engarrafar, isso é pretender que não temos raiva, isto é negar. O terceiro ponto, a maneira errada de tratar a nossa ira é dizer, eu não tenho ira nenhum, não estou zangado. Mas tu estás zangado. Não estou zangado. Estás zangado? Não estou. Estás a ficar a fazer zangado porque estás a dizer que estou zangado. Queridos irmãos, isso não é maneira. Quando negamos a ira, não é maneira de tratar a nossa ira. Uma pessoa que tinha ira e que não a entendia inicialmente, foi Jonas. Vejam a situação de Jonas. Vocês sabem a história de Jonas, o profeta, que foi a Nínive e os ninivitas se arrependeram. E depois ele ficou muito irado. Capítulo 4, versículo 1. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Jonas ficou irado. Porque as pessoas se arrependeram. Não é uma ira justa. E depois ele diz no versículo 3, de Jonas 4, versículo 3. Peço depois ao Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. Aqui estava ele, uma pessoa muito deprimida, com grande depressão. Isso não é ira justa. Então o Senhor disse, é razoável essa tua ira? Essa tua ira é justa? Então o que é a ira justa, queridos irmãos? Vimos coisas que nos fazem zangados, vimos reações erradas contra a ira, por exemplo, ventilação ou repressão da raiva, ou negar que estou irado. Então, o que é a ira justa? O que é uma ira justa? Isso é importante nós sabermos o que é uma ira justa, para depois falarmos acerca de como vencer a nossa ira, os nossos problemas de ira, como sermos vencedores. Então, o que é a ira justa? A ira justa, vejamos então em Efésios capítulo 4.
Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui está um dos pontos do que é a ira justa. A ira justa é uma ira por pouco tempo. Porque não continua por horas e horas e horas. Uma ira curta e depois passa. Já não estamos irados. A ira justa é por pouco tempo. Segundo ponto aqui, versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. A ira justa não é manipulada por Satanás. Porquê? Porque foi por pouco tempo, passou, agora Satanás não tem oportunidade de manipular essa ira em você. Quando ficas obcecado com raiva, não dás espaço ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é todo poderoso, mas Deus pode deter o seu poder se você tem raiva. Ele não força as maneiras dele em você. Você tem que parar essa raiva e, por isso, a ira justa é por pouco tempo e não é manipulada por Satanás. Terceiro, a ira justa é expressa, é uma coisa que você expressa quando há um princípio espiritual envolvido. Um princípio espiritual que foi quebrado, por exemplo, e você tem uma ira justa porque esse princípio espiritual foi quebrado. Mas o que se passa conosco é que nós ficamos irados quando sentimos que os nossos direitos foram violados. Ou ficamos irados com outras pessoas porque somos impacientes. Eu já te disse para fazer desta maneira. Por que não entendes? Eu lembro-me que alguns dos meus filhos tiveram um bocadinho de dificuldade a aprender a guiar o carro. E os ensinava a guiar o carro. E às vezes tinha esta tendência que tinha que parar imediatamente, de ficar assim um bocado chateado quando estava a dizer a eles uma coisa e eles não absorviam, não conseguiam fazer isso. Porquê? Faz assim. Porque somos impacientes com outras pessoas. Isso não é ira justa. A nossa ira é quando alguém fez alguma coisa ou disse alguma coisa contra nós que nos ofenderam. Isso não é ira justa. Essa ira que nós sentimos, geralmente, é quando uma pessoa faz qualquer coisa e que nos ofende. Mas a ira justa não é isso. A ira justa não é quando somos impacientes. A ira justa não é quando as pessoas nos ofendem. A ira justa não é quando sentimos os nossos direitos violados. Mas, aliás, a ira justa é quando um princípio espiritual é violado. Como disse, quando os nossos direitos foram violados, sentimos como que atacados e isso nos faz irar. Mas aí está o primeiro passo de resolver a nossa ira com Deus. É que perante Deus, você e eu não temos direitos nenhuns. Deus nos dá direitos, mas nós não temos direitos.
Sim, a lei de Deus protege os nossos direitos, mas quando nos aproximamos de Deus, que direito tenho eu de exigir dele alguma coisa? Não tem direito nenhum. Não tem direito nenhum. Ele nos dá certos direitos, ele protege esses direitos pelas leis dele, mas eu não tenho direito nenhum de exigir algo a Deus. Outras vezes nós pensamos, a pessoa violou um princípio espiritual. Mas às vezes não é um princípio espiritual que foi violado. É a nossa autojustiça que foi violada. Precisamos pensar nisso. Lembra-se que Jesus ficou irado frequentemente? Por exemplo, o povo tinha um coração duro e ele ficou irado com isso. Ou porque tratavam as outras pessoas mal e ele ficou irado com isso. Mas quando fizeram algo errado contra ele, ele pediu a Deus para lhes perdoar. Não se irou. Vêem a diferença? E por isso, a ira justa é uma ira de tempo curto, como expliquei, não é manipulada por Satanás, é uma que é expressada ou é expressa quando há um princípio espiritual envolvido. E outro ponto é que a ira justa é quando nós ficamos irados com a situação, não com a pessoa. Com a situação. E também não estão irados todo o tempo. Deus está irado todos os dias, mas não está irado todo o tempo. Vejam aqui em Provérbios capítulo 11, versículo 23. Provérbios 11, versículo 23. Se Deus está irado todos os dias por causa dos pecados das pessoas, porque estão a magoar-se, estão a criar situações que vão magoar outros, e por isso essa situação faz Deus irado, mas ele não está irado o tempo todo. Vejam aqui em Provérbios 11, versículo 23, diz assim: o desejo dos justos tende somente para o bem. Os desejos de Deus é para o bem das pessoas. E quando fazem coisas ou situações que vai magoar as pessoas, ele não fica contente com isso. Mas a expectação dos perversos redunda em ira. Os perversos vêm para a luta. Se aproximam de uma situação e já estão com punhos fechados, prontos para lutar. Você fez isto. Já estão. Você faz qualquer coisinha assim no carro, sem intenção nenhuma, e a outra pessoa já está toda. Você fez isto mal a mim, cortou a minha frente no carro, fica todo irado. E já estão prontos para a luta. A expectativa deles é a ira. Eles já estão prontos para ficar zangados e prontos para a luta. Os justos querem resolver a situação. Outro exemplo de ira justa é que a ira justa faz ou causa ou motiva ações positivas. A ira justa motiva ações boas. Vejam aqui em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, vamos começar a ler no versículo 1.
De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estava ali uma pessoa doente, com um problema na mão. E os judeus aqui, os fariseus, estavam observando Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Já estavam prontos para a luta. Os perversos já estavam prontos para a ira. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. O homem que estava doente, vem para aqui. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado. Aqui vê-se Jesus estava indignado, estava irado com esta situação e conduído com a dureza do seu coração. O que é que você faria? Você estaria zangado, tão zangado com estas pessoas, que faria estas pessoas todas ficarem doentes? Mas o que Jesus fez não foi uma ação má, foi uma ação boa. A ira dele o motivou a uma ação positiva. E ele então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. A ira de Jesus motivou, causou uma ação positiva. Queridos irmãos, isso é ira justa. Sim, a ira justa, outro ponto, é que não produz ódio. Não produz ódio. A ira controlada produz correção para o bem. Vejam aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo 21 e 22. Ouviste, foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Deus não disse, Jesus Cristo não disse: agora podes matar. Não. Ele simplesmente amplificou a lei e disse: eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar, isto é, se encurralerizar, é ficar cheio de cólera, ficar cheio de ira, se irar contra o seu irmão, está sujeito a julgamento. E quem preferir um insulto, como em algumas Bíblias está escrito, quem disser raca a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. A palavra raca é um insulto, é como dizer cabeça oca, digamos assim. Tu és tão estúpido que não tens valor nenhum como um ser humano. É o que basicamente está aqui a dizer. Dar um insulto a esta pessoa que não tens valor nenhum. Não vales nada como um ser humano. Para mim, não tens valor nenhum. E quem lhe chamar tolo ou louco, isto é, és tão estúpido que não tens valor nem para Deus. Não tens valor nenhum nem para Deus. Estará sujeito ao inferno de fogo. Queridos irmãos, isso é ódio. Isso não é ira justa. A ira justa, a ira controlada, produz correção, não ódio. Por exemplo, se uma pessoa faz uma coisa errada, dizer: olha, isso não foi lá muito esperto de fazer. Isso não é um problema. Não há nada errado com isso. Porque não está a desvalorizar a pessoa. Está a dizer: essa ação não foi lá uma coisa muito boa. Olha, faz desta maneira em vez daquela maneira. O problema é quando dizemos que a pessoa não tem valor para mim ou não tem valor para Deus. Por isso, vemos quando Deus se ira, Ele castiga. É o resultado da sua ira.
E ele não tem prazer em castigar. Mas ele simplesmente está a tentar fazer com que nos arrependamos para o bem. Ele está a fazer algo bom para você fazer algo bom. A ira justa é para fazer o que é bom e para dar bons resultados. Um castigo correto, do tamanho correto, na altura correta, um castigo justo, é uma coisa boa. Não é uma coisa má. Vejam aqui em Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22, versículo 15. Provérbios 22, versículo 15. A estultícia, isto é, a estupidez ou a tolice, parvoíce, digamos assim, a estultícia está ligada ao coração da criança. Mas a vara de disciplina a afastará dela. É uma disciplina com amor, com carinho, não é com ira, mas com amor, uma correção com amor, fazendo o bem para dar um bom resultado. Vejam também no capítulo 23, versículo 13. Não retires da criança a disciplina, esta correção, esta disciplina. A disciplina é uma coisa boa, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Se deres um castigo, seja com maneira que seja correto, seja com amor, se tiveres um castigo, explica porque é que vais dar o castigo, ensinas primeiro, explicas porque é que dás o castigo, e quando o castigares, diz, olha, tive que fazer porque fizeste isto, não está certo, mas lembra-te, eu amo-te, eu não queria fazer isso, mas tenho que fazer, mostrar isto com amor. Sim, não retires da criança a disciplina. Com amor. Uma coisa boa. Não é com ira. Pois se a fustigares com a vara, se for esse o caso, pode ser de outra maneira, que a disciplina seja administrada conforme a situação, essa disciplina não fará a pessoa morrer, mas é para o bem dessa pessoa. Fará ela viver. Aprende para viver da maneira correta. Provérbios 29, versículo 17. 29, versículo 17. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Correção ao filho vai dar descanso. É para o bem. É uma coisa boa. Vejam Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículo 6. Podem ler esta secção, eu não vou ler a secção inteira, mas só aqui o versículo 6 diz assim: o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o filho a quem recebe. O Senhor corrige a quem ama. Queridos irmãos, vejam também no versículo 10. Pois eles, os pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, para o bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Queridos irmãos, é para as pessoas se arrependerem, para o bem deles. Sim, Deus destruirá algumas pessoas no lago de fogo, porque não se arrependeram. Mas isso, ao fim de contas, é uma coisa boa, porque não vão sofrer eternamente num fogo eterno, não vão sofrer, a causar sofrimento a outras pessoas. Em misericórdia, diz: pronto, a tua vida acaba. Infelizmente, algumas pessoas vai ter que ser assim, mas Ele vai dar a essas pessoas toda a oportunidade possível para se arrependerem e para mudarem a vida deles. Por isso a ira justa
é para o bem. Produz bons resultados. Produz ações positivas. Produz arrependimento. A ira justa também não produz depressão. Não se machuca a si mesmo. A ira justa não é um caso em que uma pessoa se vai ferir a si mesmo, não vai ter uma automutilação. Sim, uma pessoa pode estar afligida pelo que está a passar à nossa volta. Podemos estar deprimidos porque estamos de luto pelo que vemos, pelas situações à nossa volta, porque está a acontecer ao mundo à nossa volta, ou pela nossa condição espiritual, e isso nos conduz ao arrependimento. Mas não é uma depressão. Isso é uma tristeza segundo Deus, como leem em 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7. Versículo 9 a 11. Diz assim: agora me alegro porque não fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Foste contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis. É para o bem. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porquê? Porque não dá arrependimento, não dá mudança. Simplesmente estou triste e continuo a fazer a mesma coisa. Mas a tristeza segundo Deus dá arrependimento. Isto é, uma pessoa para de fazer as coisas erradas. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que, segundo Deus, foste contristados. Que defesa, que indignação, isto é, que ira, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo estes provas de estares inocentes neste assunto. A ira justa não produz depressão, produz arrependimento. Então, como é que vencemos a ira? Ora, vimos várias razões porque é que nos zangamos. Pode ser biológica, pode ser porque estamos ameaçados, pode ser que estamos influenciados pelo ambiente, pode ser que tenhamos experiências negativas, tenhamos medos, estejamos zangados com Deus. Vimos razões porque nos zangamos, vimos maneiras erradas de como tratar a nossa ira, como ventilação descontrolada, engarrafar a ira e negar essa ira ou a raiva. E vimos o que é a ira justa, que é por pouco tempo, não é manipulada por Satanás, é baseada num espírito principal, um princípio espiritual, perdão, é baseada num princípio espiritual, é por causa da situação, motiva ações positivas, produz correção para o bem e não é ódio, não produz depressão, mas produz arrependimento. Então, sabendo porque é que nos zangamos, sabendo que é a ira justa, como é que podemos vencer com ira justa? Primeiro, precisamos lembrar que a maioria da nossa ira não é boa. Vejam aqui em Provérbios 27, 3. Provérbios 27, 3. A maioria das vezes que temos ira não é coisa boa. Diz assim: pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. A ira é uma coisa pesada. Uma pessoa insensata é uma pessoa que não é sábia, uma pessoa que não sabe usar o caminho de Deus, que não pratica, que não tem o caráter. Pode ter muito conhecimento, pode ser muito sábia, mas não sabe usar, não tem o caráter. É insensata. Não o vivem. Nós precisamos ter o senso comum para pôr em prática a sabedoria, isto é, o caráter. Por isso não sejas insensato. A maioria da nossa ira não é boa, mas tem o caráter de ver que tens que mudar e analisar isso. Então, em segundo lugar, fala com Deus acerca da tua ira. Ora, jejua. Pede a Deus para te ajudar com o teu espírito a vencer esta ira. Ele sabe que tens a ira, Ele vê tudo. Por isso, não tens vergonha de dizer a Ele que tenho esta ira.
Depois aprenda a analisar, em terceiro lugar, aprenda a analisar porque é que estás a reagir desta maneira. Vejam então Provérbios, capítulo 16, versículo 32. 16, versículo 32. Diz assim: melhor é o longânimo, ou como em certas versões da Bíblia diz, o que tarda em irar-se. Como diz na Almeida Corrigida e Fiel, melhor é o que tarda em irar-se do que o herói da guerra. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. É melhor controlar a ira do que tomar uma cidade. E por isso aprenda a analisar porque é que tens esta ira para poderes controlar a ira. Medita, em quarto lugar, medita no que te faz zangado. E medita como podes mudar essa ira. Nós somos escravos às nossas emoções. Sentimos-nos presos a esta ira. Então medita. Porque é que estás zangado? A tua situação pode ser diferente de outra. Tens que meditar, pensar, orar, pedir a Deus para te ajudar, para te iluminar, para ver. E olhas a situação, já aconteceu isso, e fiquei zangado assim. Depois olhas a outra situação, fiquei zangado assim. E depois comparas e vês, olha, estou aqui a ver o mesmo sintoma em mim. E por isso medita como podes mudar essa ira. Aprenda a perdoar, digamos assim, o quinto ponto de como vencer a ira. Aprende a perdoar. Perdoar não significa ter um relacionamento com outra pessoa. Não significa dizer, olha, agora somos os maiores amigos de sempre. Perdoar significa que deixas passar a necessidade de te sentir zangado. Podes recordar, de vez em quando, ficas aborrecido, mas deixas isso passar e perdoas. Tens esperança, então, que essas pessoas se arrependam. Mas o arrependimento deles não é necessário para tu perdoares ou não. Perdoas. Ora, um relacionamento requer perdão e arrependimento. Cristo morreu para nós quando nós ainda éramos pecadores. Cristo perdoou antes de nós termos arrependido. Depois, quando nós reconhecemos isso e pedimos o perdão, Ele nos deu o seu sangue e nos reconciliou com o Pai. Ele nos deu perdão antes de nós sermos reconciliados. Esse é o exemplo que temos que seguir. Devemos deixar passar a animosidade para que temos com os que nos maltratam. Por isso, perdoar não quer dizer que digas, agora vais ser o meu melhor amigo e podes continuar a abusar-me uma vez e mais outra vez. Não. Mas perdoar quer dizer que estás pronto para haver um relacionamento, para restabelecer um relacionamento. Fizeste a tua parte. E às vezes é o nosso perdão que dirige a outra pessoa ao arrependimento. Por isso vamos ter que vencer a nossa ira, vamos ter que aprender a perdoar. Obtém ajuda de outras pessoas. É outro ponto importante para como vencer a ira. Obtém ajuda de outras pessoas. Por exemplo, o teu esposo ou a tua esposa sabe muito bem que és uma pessoa que tens esta ira, porque vive contigo, sabe muito bem. E o amigo de confiança talvez saiba também muito bem. E por isso fala com eles. E diz, olha, tenho esta ira, quero vencer. Então vou tentar fazer isto. Ajuda-me aqui ou lá. Ou ora por mim.
E, finalmente, outro ponto para vencer a ira. Lembra-te que te levou anos a desenvolver estas características de iras que você tem. Levou-te anos a fazer isso. E por isso não vai desaparecer em meia hora. Vencer demora tempo. Por isso não desistas. Pede a ajuda de Deus e Ele te ajudará. O que vai acontecer no mundo, queridos irmãos, é que antes da vinda de Cristo vamos ter muitas e muitas mais pessoas com ira e cólera e precisamos de estar prontos para isto e saber como vencer estas situações. E agora, para concluir, quero descrever um exemplo de ira. Só um. E é ira na família. E este exemplo, na família, é muito importante, porque afeta o resto da nossa família, porque como nós nos conduzimos afeta os outros, e por isso precisamos de evitar este tipo de comportamento. E este tipo de comportamento é o que chamam o comportamento passivo-agressivo. Isto é baseado em ira e em rebelião. E note que rebelião também é baseado em ira. O comportamento passivo-agressivo é um comportamento que uma pessoa atua como se fosse passiva, mas por baixo disso há uma agressão. Isto é, está a tentar machucar a outra pessoa de uma maneira passiva. Por exemplo, vai fazer isto. A pessoa demora tempo, faz devagarinho, procrastinar, ou vai devagarinho. Olha, não vais para aí, ou não faças isso. A pessoa vai passear e fica uma vadiagem por aí. Ou diz, não faças isso. A pessoa é teimosa, obstinada, e continua a fazer de outra maneira que a pessoa não gosta. Obstinada, teimosa. Uma coisa passiva, mas é uma agressão usando estas maneiras passivas. Por exemplo, uma pessoa não faz as coisas bem. Digamos assim, intencionalmente não é efetiva. É uma ineficiência intencional. Ou, esqueci-me de fazer. Pode ser que se tenha esquecido, mas às vezes fez isso de propósito, porque é parte desta agressão que é passiva. O propósito subconsciente deste passivo-agressivo comportamento é perturbar a outra pessoa, por exemplo, o pai ou os pais de uma criança. É perturbar o pai ou os pais e fazê-los irritados. Fazer com que eles fiquem irados, fiquem irritados. Noutras palavras, o propósito da criança, por exemplo, ou da pessoa, atuar de uma maneira passiva-agressiva é para te fazer zangado. É para te zangar. E quando estás zangado, eles venceram. E eles sabem que venceram. Mesmo se só tenham 2 anos de idade. Mesmo que só tenham 2 anos de idade. Fazem certas coisas passivas, mas são agressivas de baixo. São passivas, mas por baixo são agressivas. Para te irritar. E quando tu irritas, eles sorriem. Ganhei. Limpaste o teu quarto? Não. Mas eu disse para ele limpar. Esqueci-me. Faço já. Vou fazer. Vou fazer já. Faço já. Já limpaste o quarto? Não. Esta
passivo-agressivo. É uma maneira muito forte de expressar a ira. As pessoas, por exemplo, as crianças dizem, ok, eu vou fazer isso, mas não fazem nada. Não fazem nada. Ou fazem incorretamente para te irritar. São obstinados, não trabalham em equipe, são vários sintomas desse comportamento passivo-agressivo. Vejam em Provérbios 22, versículo 6. Provérbios 22, versículo 6. Diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. É crítico treinar as crianças na maneira correta de lidar com esta ira que é exprimida ou expressa desta maneira passiva-agressiva. Temos que os treinar de pequenos. De pequenino se torce o pepino, como se diz em português. De pequenino os ensinamos a guardar as leis de Deus. De pequeninos os ensinamos a submeter a Deus. De pequeninos os ensinamos a obedecerem aos pais. De pequeninos os ensinamos a como tratar as pessoas. De pequeninos os ensinamos a como lidar com as situações sexuais. Não esperamos que eles vão para o colégio ou para a universidade e depois dizer, oh, aconteceu isto, por isso não vamos mandar os filhos para a universidade. Não, temos que fazer isso de pequenino. Treiná-los, prepará-los, ensiná-los de pequenino como lidar com as suas emoções. E é difícil. Porquê? Porque nós, como adultos, não sabemos como lidar com as nossas emoções. Nós próprios adultos não sabemos lidar, controlar as nossas emoções. E é ok dizer a eles, olha, eu tenho dificuldade também. Eu tenho dificuldade, ainda estou a aprender, mas quero-te ajudar enquanto és pequenino para fazeres melhor que eu, quando fores adulto. E por isso, quando as crianças têm birras, é muito importante ensinar às crianças a não ter birras. Lembra-te que uma birra é uma tentativa de te controlar. Se perdes o teu temperamento com uma birra, então eles estão a vencer. E simplesmente vão fazer isso de novo, e de novo, e de novo, e novamente, porque sabem que estão a vencer e que te estão a irritar. É uma questão de vontade. Eu vou fazer valer a minha vontade, mesmo que só seja de 2 anos e meio. Vou fazer valer a minha vontade em ti. Temos que lhes ensinar a não fazer isso. Mas lembra-te, quando tu perdes o teu controle emocional, eles então têm o controle da situação. E quando as tuas crianças controlam a tua vida, tu serás infeliz. A ira, queridos irmãos, é uma das forças mais destrutivas da nossa vida. Mas também pode ser usada para ações positivas, como vimos o exemplo de Jesus Cristo. A ira não é completamente errada. Todos nós sentimos ira, pois são reações químicas no nosso corpo. Às vezes as controlamos bem e às vezes não as controlamos bem. Mas com a ajuda de Deus e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, podemos vencer. Então, queridos irmãos, vamos nos esforçar a fazer o que Paulo nos disse para fazer. Irai-vos e não pequeis.